A paz, amados. Hoje vamos mergulhar no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Neste vídeo, vamos narrar as passagens e os principais eventos desse livro que conta a história da criação, da humanidade e dos primeiros pactos entre Deus e o homem. Se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdos bíblicos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No primeiro capítulo de Gênesis, encontramos o relato da criação, onde Deus criou o universo em 6 dias. Primeiro dia. No primeiro dia, ele separou a luz das trevas. Segundo dia, no segundo, fez o firmamento e separou as águas. Terceiro dia. No terceiro, criou a terra seca e as plantas. Quarto dia. O sol, a lua e as estrelas vieram no quarto dia. Quinto dia. No quinto dia, Deus criou as aves e os peixes. Sexto dia. Finalmente, no sexto dia, criou os animais terrestres e o ser humano, Adão e Eva, à sua imagem e semelhança. Sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou e santificou o dia como símbolo de completude, o jardim do Éden e a queda. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, um lugar repleto de harmonia. Eles tinham liberdade para comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, a serpente, símbolo de Satanás, tentou Eva, que comeu o fruto proibido, e deu também a Adão. Assim, ambos desobedeceram a Deus. Como consequência, o pecado entrou no mundo. Adão e Eva foram expulsos do jardim e a humanidade passou a viver em um mundo marcado pelo sofrimento e pela morte. Caim e Abel. A história de Caim e Abel marca o primeiro conflito entre irmãos. Caim, o primogênito de Adão e Eva, ofereceu uma oferta de frutos da terra a Deus, enquanto Abel ofereceu o melhor de seu rebanho. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim, causando ciúmes em seu coração. Tomado pela ira, Caim matou seu irmão Abel e foi amaldiçoado por Deus. Essa história mostra como o pecado se espalhou pela humanidade, trazendo morte e conflito. O dilúvio e a arca de Noé. Com o aumento da maldade humana, Deus decidiu purificar a terra com um grande dilúvio. Noé, um homem justo, foi escolhido por Deus para construir uma arca e salvar sua família e casais de cada espécie animal. Choveu por 40 dias e 40 noites, e as águas cobriram toda a terra. Depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. O arco-íris foi o sinal dessa aliança entre Deus e toda a criação. A Torre de Babel. Após o dilúvio, os descendentes de Noé se multiplicaram e decidiram construir uma torre que chegasse até os céus, desafiando a autoridade de Deus. Essa torre ficou conhecida como Torre de Babel. Deus, vendo a arrogância do homem, confundiu suas línguas, de modo que eles não pudessem mais se entender, e assim, a humanidade foi dispersa pela terra. Esta história mostra a tentativa humana de alcançar a glória própria e o poder, desconsiderando o plano de Deus, a aliança com Abraão. Deus escolheu Abraão para ser o patriarca de uma grande nação. Ele prometeu a Abraão uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Embora Abraão e sua esposa Sara fossem idosos e sem filhos, Deus cumpriu sua promessa e Isaque nasceu. Mais tarde, Deus testou a fé de Abraão ao pedir que ele sacrificasse seu filho Isaque. Abraão obedeceu, mas no último momento, Deus providenciou um carneiro como sacrifício, mostrando sua fidelidade e a recompensa pela obediência. Os patriarcas, Isaque, Jacó e José. Os capítulos finais de Gênesis narram a história dos descendentes de Abraão, Isaque, Jacó e José. Jacó, também chamado de Israel, teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. José, um dos filhos de Jacó, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, mas acabou se tornando o segundo no comando no Egito. A história de José é marcada pela redenção, mostrando como Deus transforma o mal em bem. No final, José perdoa seus irmãos
e a família é reunida. O livro de Gênesis nos ensina lições profundas sobre criação, pecado, redenção e a aliança de Deus com a humanidade. É o começo da grande história da Bíblia, que nos revela o plano de Deus para resgatar a humanidade através de sua graça. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer essas histórias inspiradoras.